Mr. Beast! Welcome to your final test. I'm Mr. Beast. We can scrap the God of War é uma franquia de jogos que está há muitos anos no mercado e continua sendo falada até os dias atuais, conquistando mais fãs a cada momento. Isso tudo graças não só à sua história, gameplay e cuidado dos desenvolvedores, mas também se deve ao seu protagonista extremamente marcante, Kratos. É dele que falaremos hoje e sobre a sua jornada ao seu amadurecimento. Infelizmente, pelo nosso tempo ser curto, a franquia tem diversos jogos e possui vasta história. Irão faltar muitos detalhes, então iremos falar apenas o essencial. Então, para começar, quem é Kratos? Kratos se tornou capitão do exército de Esparta após uma jornada que fez para curar sua filha, que havia sido amaldiçoada por Ares, sem que ele soubesse. Para que o próprio provasse seu valor, nessa jornada, ele enfrentou o Rei Bárbaro, que estava atrás dessa mesma cura, pois seu pai também estava doente. Kratos conquistou a cura para sua filha, então foi reconhecido pela sua bravura e se tornou capitão. Porém, como Kratos levou a cura à sua filha, o pai de Rei Bárbaro faleceu. O Rei Bárbaro, então com sede de vingança, juntou seu exército para derrotar o capitão do exército espartano. O exército de Esparta era forte, porém os bárbaros estavam em maior número. Por conta disso, os espartanos foram caindo pouco a pouco, até que sobrou apenas o Kratos de pé. O Rei Bárbaro estava prestes a finalizá-lo, então Kratos só viu uma saída: fazer um acordo com Ares, que já esperava por isso, já que era o real culpado da situação. Kratos então virou servo de Ares. Como recompensa recebeu as lâminas do caos, que se atrelaram a ele com correntes, mostrando que ele agora era prisioneiro das correntes de Ares. Ele cumpriu todas as suas ordens sem questionar, porém chegou o dia onde isso terminará. Kratos recebeu a ordem de matar todos em uma vila e queimá-la, porém ele não esperava que sua esposa e sua filha estivessem lá. Kratos só percebeu o que havia feito quando já era tarde demais. Então após isso foi amaldiçoado a carregar as cinzas da sua família em sua pele. Ares também havia tramado isso. Ele deu desculpas a Kratos, que sua família era sua única fraqueza. Kratos começou a ter pesadelos constantes e foi extremamente atormentado. Por isso decidiu quebrar o pacto com Ares. Para quebrar o pacto, teve que embarcar em outra jornada, onde teve de derrotar seres muito poderosos. Mas mesmo após isso, seu tormento não foi embora. Kratos, como não sabia mais o que fazer, então decidiu fazer trabalhos a outros deuses, para que fosse curado de seu tormento. 10 anos se passaram e nada havia mudado para Kratos. Mesmo fazendo os trabalhos para os deuses, continuava a ser atormentado por pesadelos e as lembranças da sua família falecida. Cansado disso, Kratos foi reclamar com aqueles que forneceram os trabalhos. Então eles o deram um último, dizendo que esse trabalho seria aquele que o libertaria. Esse trabalho era matar Ares, que agora tinha o objetivo de tomar a posse do Olimpo. Kratos então, depois de uma longa jornada, onde matou seres mitológicos, culpados de inocentes, morreu e reviveu, finalmente pôde concluir sua vingança. Kratos, ao abrir a caixa de Pandora, conseguiu o poder necessário para derrotá-lo. Ele então derrotou Ares, se libertando das correntes que haviam o tornado prisioneiro, com um golpe preciso que o faria morrer de uma forma rápida. Mesmo ele tendo sido o grande culpado por sua desgraça, guardem essa informação, pois será útil mais tarde. Ao concluir o trabalho, Kratos percebe que foi enganado, então decidiu pôr um fim à própria vida, porém os deuses não permitem. Eles então o convocam para ser o novo deus da guerra, já que a vaga estava aberta. Kratos, mesmo se tornando um deus, ainda se sente vazio e atormentado por seu passado, mostrando que a vingança não traz satisfação e pode fazer aquele que a pratica se afundar mais ainda em seu próprio abismo. Kratos aos poucos estava se corrompendo e se tornando uma casca vazia, com os únicos sentimentos de tristeza, ódio e agonia. Kratos então, por estar vazio e não ter rumo na vida, fez a única coisa que o faria se sentir vivo. Foi a guerra. Usando seus poderes divinos, ele favoreceu Esparta em diversas guerras. Os deuses do Olimpo não gostavam dessa situação, então decidiram pôr um fim nisso. Zeus então enganou Kratos com a espada do Olimpo, falando que ela o ajudaria a derrotar seu inimigo com maior facilidade. Porém, ele não contava que a espada, na verdade, roubaria seus poderes, assim deixando-o vulnerável, para que Zeus pegasse a espada e o finalizasse. Kratos então foi salvo por Gaia, que buscava vingança contra Zeus. Kratos foi cegado por sua raiva e decidiu aceitar, então embarca em mais uma jornada para matar Zeus. Depois de superar os diversos obstáculos, Kratos derrotou as Irmãs do Destino, então ele voltou no tempo, para logo depois de sua morte, para que pudesse enfrentar Zeus. Porém, Atena impediu a luta e se sacrificou por Zeus, recebendo o golpe do espartano. Após decidir que não só Zeus tem que morrer, mas todos os deuses do Olimpo, Kratos então vai rumo ao Olimpo, com os titãs, que trouxe de volta para enfrentar os deuses. Porém, ele é enganado mais uma vez, pelos titãs, que afirmam que Kratos era só um peão
Ele então decidiu que todos deviam morrer. Kratos então embarcou em sua última jornada da Grécia. Porém, desta vez, era uma jornada apocalíptica, onde ele mataria todos aqueles que o trazem equilíbrio para o mundo, ou seja, os deuses, por sua pura vingança. Kratos a essa altura era apenas uma casca do que ele já foi, pois nesse momento ele se resumia a ódio, angústia e vingança. Ele então foi atrás de Pandora, para que pudesse abrir a sua caixa, e conseguiu o poder necessário para derrotar os deuses e titãs. Porém, quando ele abriu a caixa, ela estava vazia. Após isso, Kratos começou a matar todos ali presentes, inclusive Zeus. Agora Kratos matava impiedosamente seus inimigos. Ele fazia questão de fazer eles sofrerem. Nem mesmo com Ares isso aconteceu. Isso apenas serve para mostrar o estado no qual o fantasma de Esparta se encontrava. Porém, Kratos só pôde derrotar verdadeiramente Zeus quando percebeu que a caixa de Pandora não estava vazia. O que estava nela era a esperança. Graças a ela, ele pôde superar seus traumas e finalmente derrotar Zeus. Então, depois de completar sua vingança, o mundo todo estava destruído. Kratos então entendeu que a vingança não o levou a lugar nenhum. Ele havia perdido tudo. Vendo a destruição que causou, Kratos se sacrificou e libertou a esperança, para que os mortais pudessem se reerguer e fazer um mundo melhor sem os deuses. Apesar disso, Kratos não morreu, pois foi amaldiçoado com a imortalidade, então ele estava perdido. Anos depois, Kratos chegou à mitologia nórdica. Agora em Midgard, Kratos conhece uma mulher chamada Freyja, na qual ele se apaixona e tem um filho com ela, que recebe o nome de Atreus, em homenagem a um grande guerreiro espartano. Kratos agora, diferente de antes, não pratica violência gratuita. Ele se mostra maduro, controlado e sábio. Porém, seus traumas passados e medo de trazer desgraça novamente, Kratos se ausenta da criação de seu filho, o que faz eles terem uma relação ruim. Tudo isso começa a mudar quando Freyja morre, e seu último pedido era que suas cinzas fossem soltas na maior montanha que existe. Por isso então, Kratos e Atreus embarcam em uma jornada para realizar o último pedido da Freyja. Eles passam por muitos obstáculos e conhecem várias pessoas. Isso faz com que eles vão se conhecendo melhor e criando laços. Kratos ensina a Atreus táticas de batalhas e compartilha experiências, o que faz com que ele seja muito mais que apenas o monstro que era. Agora ele é professor, Deus e, acima de tudo, pai. Nessa jornada, deuses nórdicos tentam os atrapalhar, por isso eles têm de os enfrentar, o que futuramente traz consequências, que Kratos já sabia o que aconteceria, devido a seu histórico. Por isso ele sempre aconselha Atreus a não matar, pois sempre trará consequências, na maioria das vezes sendo ruins. Ao final da jornada, percebemos que claramente que esse Kratos não é o mesmo de antes. Ele se importa agora com os outros e também com as consequências de suas atitudes. Também vamos ver que ele consegue se abrir melhor às vezes, e até contar piadas, de modo bem sutil, é claro. Isso mostra que o seu passado já não tem o mesmo peso de antes. Também é mostrado que, apesar do seu passado ruim, seu filho é mais importante, por isso o releva. O melhor exemplo disso é quando, para salvar Atreus, Kratos precisa ir a Helheim. Por seu machado não surtir efeito nas criaturas, por isso, então, ele pega as lâminas do caos, as quais trazem seu passado à tona. Mas por dar valor a Atreus, ele supera seus traumas, que se tornam pequenos diante de seu afeto. Durante o Ragnarok, podemos ver um Kratos que nunca vimos antes. Ele agora fala de seu passado com clareza, interage mais amigavelmente com os outros e age de forma bem mais humorada. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho, ou você vai ver o Deus que eu era. O Deus que eu era, como o próprio Kratos disse, ele não é mais. Ele mudou e já não é mais o mesmo Deus que pudemos ver. Mas ainda assim, não tem medo de agir como antes, se for pelo bem de seu filho.
o que mostra um grande amadurecimento. Não só Kratos ensinou lições a Atreus, mas Atreus também ensinou lições a Kratos. Kratos ainda odiava deuses e achava que todos eram ruins, incluindo ele próprio, mas isso muda após o Ragnarok. Atreus mostra a Kratos que deuses também podem ser bons e ajudar os outros, como Tyr e Freya, por exemplo. Kratos então, após o fim do Ragnarok, se mostrava a melhor versão de si, pois finalmente havia achado seu potencial, ou seja, sua felicidade. Kratos nessa jornada com Atreus descobriu que a sua vocação não era ser um monstro destruidor, mas sim algo além dos deuses e um pai. Um Deus que preza pela paz e busca ajudar a todos. E um pai que anseia pela felicidade do seu filho e busca ajudá-lo a construir um futuro melhor que o seu próprio passado.